Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Estamos aí hoje na TV. Sempre quis estar vendo a TV, né? Acho o máximo. Então, estamos aí para mais uma aula de geografia e hoje o nosso tema é transportes. Por que transportes? Porque nós já vimos no semestre passado urbanização, nesse semestre nós estamos vendo aí industrialização. E agora, para um país se industrializar, nós precisamos do quê? Transportes, né? Nós também precisamos de uma outra coisinha aí chamada comunicação, mas isso nós vamos deixar para o outro bimestre. Nesse bimestre, então, agora, nesse último conteúdo, nós vamos ver transportes, ok? Então, sem mais delongas, sem mais enrolamentos, enrolamentos é uma palavra que não existe, tá? Então, vamos abrir aqui, compartilhar o PowerPoint maravilhoso aí de vocês aí. Você sabe que eu sempre crio um PowerPoint maravilhoso, né? Vamos abri-lo, vamos aumentá-lo para ficar melhor e vamos começar a nossa videoaula de geografia. Olha aí, estamos aí então. Meios de transporte. Então, vocês veem que eu fiz uma capa aí bem diferente, né? Cheia de cores, né? Caso vocês não estejam entendendo, isso aqui é uma roda, né? O utensílio que propulsionou, né? Que os meios de transporte existissem. Foi a principal proporção, né? A primeira coisa, digamos assim, que surgiu para que fossem possíveis os meios de transporte que temos na atualidade, né? Aqui nós temos um avião, um navio, um trem, aqui, então, um ônibus, um Boeing, um Airbus, né? Então vamos adiante aqui. Então, os serviços de transporte são responsáveis pela circulação de pessoas e de diversos tipos de produtos no espaço geográfico. Nada que vocês já não saibam. Aqui eu coloquei aquele esquema da roda só para nós termos uma ideia geral histórica, né? Então, a história da roda abrange milhares de anos, depende da região ou parte do globo em que é considerada. Sabe-se, por exemplo, que enquanto a civilização dos Sumérios, a sumeriana, que floresceu às margens do rio Eufrates, há cerca aí de uns 5.000 anos atrás, alguns dizem que é 6.000 anos atrás, como está aí, né? Sabia usá-la, como está gravado em algum baixo relevo de Ur. Ur é uma das cidades mais antigas do mundo, aliás, a cidade mais antiga do mundo, que ficava na região lá da Mesopotâmia. Enquanto os egípcios pareciam familiarizados com a roda desde 1700 a.C., a roda era completamente desconhecida na Oceania, por exemplo, no novíssimo continente lá, mas que já existia, né? Antes da chegada dos primeiros europeus. Então aqui nós temos aí uns três tipos de rodas, né? A roda usada em Ur há 4.000 anos antes de Cristo, você pode ver que ela é uma roda mais rústica, né? Depois já começaram a surgir raios, ali a roda grega, no século 7 antes de Cristo, e ali nós temos a roda de 6 raios do século 3 antes de Cristo. Pode ver que essa aí de 6 raios já é uma coisa mais parecida com o que nós temos hoje, né? Então essa aí foi a roda, o principal utensílio, a principal invento, a principal invenção do que proporcionou aos meios de transporte chegarem ao que são hoje, tá? Mas e quais os meios de transporte existentes? Podemos classificá-los em três: terrestres, aquáticos ou aéreos. Os terrestres, né? Cada meio de transporte nós chamamos de modal. Não esqueça desse nome, modal. Então, no modal terrestre, nós temos aí os rodoviários, os ferroviários e os dutoviários. Dutoviários são aqueles que utilizam dutos, tipo os metrôs, né? Aquáticos ou hidroviários podem ser fluviais,
lacustres e oceânicos, de longo curso e de cabotagem. Não esqueçam esse nome também, cabotagem. Nós vamos ver o que é isso. Os aéreos que são realizados em rotas nacionais e internacionais. Vamos adiante aí. Então, aqui nós temos uma tabela que nos mostra os prós e os contras e as características de cada meio de transporte, né? Então, temos ali o meio rodoviário, partindo da esquerda para a direita, rodoviário, onde ele tem uma maior rapidez, entrega de porta a porta, é possível fazer isso, ideal para curtas distâncias, né? Transporta até 30 toneladas, né? Curta duração de vias, ou seja, as estradas são curtas, né? Menor duração do material rodante, ou seja, estraga com mais facilidade, e maior reposição de peças. Tendo maior reposição de peças, nós temos maior custo, né? Usa mais combustível. Aí temos o meio ferroviário, um meio mais lento, necessita de outro modal para entregar de porta em porta, ou seja, tu manda as coisas de trem, mas é necessário que lá no porto, né, desculpa, na estação ferroviária, haja outro meio de transporte para entregar em determinado lugar. Isso que a gente diz necessita de outro modal. Ideal para longas distâncias, transporta até 125 toneladas, grande duração de vias, a gente vê que as estradas de ferro são enormes, maior duração do material rodante, né, e menor reposição de peças, ou seja, uma coisa que parece ideal, né? Menos combustível. E o hidroviário? Mais lento, necessita de outro modal também, da mesma forma, ideal para longas distâncias também, transporta mais, 575 toneladas, grande duração dos portos, ou seja, tu constrói um porto e esse porto dura por muitos e muitos anos, né? Maior duração dos navios, barcos, barcaças e menor reposição de peças. Gasta muito menos diesel do que o rodoviário, por exemplo, nos caminhões, né? E aí nós temos o último ali, o aeroviário, muito rápido, estamos falando de avião, né? Necessita de outro modal também para entregas de porta em porta, ou seja, chega lá no aeroporto e precisa passar para um outro veículo, quase sempre um veículo rodoviário. Ideal para longas distâncias, é de maior custo, né? Grande duração dos aeroportos, tu constrói um aeroporto e o aeroporto esquece da vida, né? Desde que ele seja tenha manutenção. Maior duração das aeronaves e altos custos de manutenção dessas aeronaves, né? Gasta muito mais combustível. Então aí nós temos uma rápida, né, uma rápida penteada nesses 4 meios de transporte aí que nós temos: rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário. Seguindo, então, agora vamos falar um pouquinho de cada um, rapidinho, assim, né? Então, meio de transporte rodoviário. O primeiro que existiu aí, historicamente falando, foi a propulsão humana. Antes de qualquer meio de transporte mais evoluído ser inventado por alguém, o primeiro meio foi aquele que era movido pela força do homem. Porém, só as pessoas poderosas podiam usar. Imagina, só quem tinha escravo que poderia ter alguém para carregar, né? Tá aí o transporte rodoviário no Brasil. Qual é a situação? Bom, este é o principal modo de transporte no Brasil, e nós chamamos de modal, principal modal de transporte do Brasil. Por meio do Programa de Integração Nacional, foram construídas grandes rodovias, aí a gente cita aí a Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Perimetral Norte, Cuiabá-Porto Velho, podemos citar também a nossa BR, aqui que passa aqui, né?
A partir de 1990, programas de privatização das rodovias aconteceram. A administração das rodovias por empresas particulares por meio do sistema de concessões. As concessionárias fazem a manutenção das rodovias e capitalizam-se cobrando pedágios. A gente sabe que isso aí não deu muito certo, tem rodovias cheias de buraco por aí, sem asfalto, e muitas concessionárias serviram só para enriquecer e cobrar pedágios e manter as rodovias em mau estado, né. Aí ainda no meio de transporte rodoviário, acredite não, isso aí, né, a carroça é um meio de transporte rodoviário, né, de força humana, no meio de propulsão de força humana ao animal, né. Podemos dizer que é um meio de transporte que antecede o advento dos veículos a carvão. Movida por tração humana ou animal, a carroça era o meio de transporte mais utilizado para os deslocamentos de carga, de um ponto a outro. Ok? Então, aí também é um outro meio muito antigo. Ainda, olha só, temos aí quem não tem uma bicicleta, né? É um meio de transporte rodoviário, meio de propulsão humana, né? Bicicleta é um veículo de duas rodas, como se vocês não soubessem, né? Presas a um quadro movido pelo esforço do próprio usuário. Nossa, foi inventada no século XIX na Europa e evoluiu rapidamente até o modelo atual, né? Hoje serve para várias coisas. Falando aí do meio de transporte rodoviário, aí surgem os modelos de propulsão mecânica. Temos aqui um exemplo que é o nosso ônibus, né? Veículos motorizados com quatro rodas ou mais agora, né, são geralmente destinados ao transporte de passageiros ou mercadorias. O motor de um carro, a gasolina, o álcool ou o gás transforma em movimento o combustível que faz fazer o carro andar. Então, depois da propulsão humana, surgiu o motor. O primeiro motor a surgir não foi esse, foi o motor a carvão, ok? Meio de transporte ferroviário. Meio de propulsão motor a vapor, que é o motor a carvão que eu acabei de falar aí, né. O motor a vapor com pistão é característico numa locomotiva a vapor. É um motor a vapor que é de atuação dupla, porque a válvula permite vapor de alta pressão atuar alternadamente em ambas as faces do pistão. Isso é uma questão técnica que só coloquei ali a título de curiosidade. O que nos importa saber mesmo é o tipo de transporte ferroviário. Ainda que transporte ferroviário, aí nós temos aí os modernos metrôs. Nós temos aqui o nosso famoso trem Zurb, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, lá mais para cima eles já chamam de metrô, né. Então, motor elétrico. O metrô funciona com motores elétricos, a energia é consumida através de um terceiro carril ou de uma catenária, sendo este último método muito pouco utilizado. Vocês estão vendo ali que tem os fios, né, e ele trabalha baseado em choques elétricos, em energia elétrica. Nós temos os metrôs de última geração, chamados de trem-bala, né, meio de propulsão, comboio de alta velocidade. Um comboio de alta velocidade é um transporte público, né. O TGV viaja em linhas especiais conhecidas como as linhas de alta velocidade, permitindo velocidades de 320 quilômetros por hora em operação normal nas linhas mais recentes. Lá no Japão, a França, esses caras aí são fãs desse tipo de coisas, né? Principalmente ali na Europa, ali, né? Em vários países da Europa acontece ligação entre esses países, né? E lá no Japão também nós temos. Bom, então transporte ferroviário no Brasil. O Brasil voltou a investir em ferrovias faz pouco tempo, e praticamente 2 anos atrás aí, né, depois de anos de estagnação do século XX, mas em função da defasagem deste modo, né, deste modal, diferenças de bitola, atrasos em bitola que eu digo bitola do trilho do trem ali, né,
atrasos em obras e outros problemas revelam que o país precisará de muito tempo para atingir a eficiência nesse transporte, né. Apesar de tudo isso, já existe uma ferrovia funcionando aí a pleno vapor, aqui no sul, por exemplo, né. Então, vamos aí por meio de transporte marítimo ou fluvial no rio. Então, meio de propulsão, força humana, temos vários aí. Vamos começar pela força humana. Aí pela canoa, é uma embarcação leve a remo, utilizada para serviços leves no porto e como fazer. É utilizada a força do homem e a do vento. Interessante que quando a gente fala nesse tipo de coisa aqui, a gente não lembra que isso é um meio de transporte. Nós falamos em meio de transporte, nós lembramos só do navio, do carro, do ônibus, do avião, né. A gente esquece da liteira, como eu coloquei lá no início, lá, carregada pelo homem, outras coisas, a canoa, que citando aqui, que é um barco à vela, né. No barco à vela é utilizada a energia a eólica, que tem sido aproveitada desde a antiguidade para mover os barcos impulsionados à vela. Na verdade, uma das primeiras energias, né, eólica, que proporcionou aí as grandes navegações. Pois dela veio, ainda no transporte marítimo, o motor a vapor, obviamente depois de ter sido inventado lá com a locomotiva. Ah, já que funcionou numa locomotiva, vamos colocar num barco então. Barco a vapor é uma embarcação que tem um motor a vapor, obviamente, né? Que aciona rodas de água, um conjunto de pás, montadas inicialmente na lateral e depois na popa. São tipicamente caracterizados por possuírem grandes chaminés. A gente olha de longe e já vê um barco a vapor. Esse aqui, modelito de um cruzeiro, né? Enfim. Meios de transporte marítimo fluvial, agora vamos aí falar de quê? Dos submarinos, né, que também são meios de transporte. Os submarinos, já estamos numa era bem mais avançada, os submarinos nucleares usam reatores nucleares, turbinas a vapor e engrenagens de redução para acionar o eixo propulsor principal, que fornece o impulso para a movimentação da água. O motor elétrico aciona o mesmo eixo quando ancorado no cais numa emergência. Vocês podem ver que eu estou dando algumas informações técnicas, né, só a título de curiosidade. Aqui nós temos o transporte aquático, ainda falando aí de transporte marítimo, aquático, né? Agora aqui vamos falar de rios, transporte fluvial. É a modalidade de transporte realizada em oceanos, rios e lagos. Temos uma outra definição, né? Transporte oceânico, classificado como internacional ou de longa distância, e de cabotagem. Cabotagem nós vamos ver na sequência o que significa. Realizado ao longo do litoral de um país. O transporte oceânico é o principal meio de transporte em escala global e depende de fatores como a disponibilidade, qualidade e capacidade das embarcações. Ou seja, tu não pode colocar lá, vamos mandar alguma coisa do Brasil lá para a África, por exemplo, num navio que seja caindo os pedaços. Então tem que estar em qualidade, né, em boa capacidade, essas embarcações, né, bem como da construção de portos mais eficientes. O lugar que eu saio e o lugar que eu chego de navio tem que ser um porto de boa qualidade, não pode estar caindo os pedaços também, tem que ter uma estrutura. Nós vamos ver isso na sequência. Aqui eu coloquei aqui os principais rios, né, não coloquei os seus afluentes, mas coloquei os principais rios. Aqui no sul nós temos a Lagoa dos Patos ali, né, que é aquela parte que está marcada ali. Depois temos o rio Paraná, Tietê, ali ligando São Paulo e Paraná. No Mato Grosso do Sul nós temos o Paraguai. Lá em Rondônia, o rio Solimões, o rio Amazonas. Aí, o rio Amazonas nós temos um monte de rios lá, né? O rio Tocantins, o São Francisco. Ou seja, esses aí são os principais rios que nós poderíamos
marcar, assim como os principais do Brasil. Transporte marítimo e o uso de containers. Agora vamos falar dos containers, né? O uso de containers para transporte de cargas é extremamente utilizado no mundo. Os containers são grandes caixas de metal feitas em tamanho padrão em múltiplos de 20 pés, 6 metros, né? Chamadas de, olha o nomezinho em inglês, 20-foot equivalent units. Olha só, então vamos ver, unidades equivalentes a 20 pés. Apelido TUS, ok? TUS, ou TEUS. Não vamos esquecer essa sigla, TEUS. O que significa? Unidades equivalentes a 20 pés. Então, o transporte usando containers apresenta diversas vantagens. Quais são elas? Menor uso de embalagens, maior segurança da carga, né? É, aquilo ali é importante, possibilita a remoção da carga entre diferentes modais, ou seja, do navio passa para o caminhão ou vagão do trem e vice-versa, né? Favorece as operações de carga e descarga e minimização de problemas com roubo e adulterações de carga. Isso é a teoria, né? A gente sabe que esse esquema aí da adulteração de carga não é bem assim. Então, com esse esquema dos containers aí, temos os portos no mundo aí que mais utilizam os containers. Então, a gente pode ver aqui que o porto, que nós temos uma tabelinha ao lado aqui, à esquerda, que fala em milhões de TUs, né? Ou teus. Então temos aí no porto de Xangai, que é o mais ocupado aí do mundo aí, que fica na China, né? 32,6 milhões de TUs. Depois nós temos Singapura, 31,7 milhões, Hong Kong, na China, 23, Shenzhen, na China, 22, Busan, Coreia do Sul. Observem que todos esses portos aqui, tirando esse aqui do Jebel Ali Budai, que fica nos Emirados Árabes, todos os outros são no Oriente, né? E esse nosso aí dos Emirados Árabes é no Oriente Médio. Então, nós temos que os maiores portos, por que isso? Porque lá é a fábrica do mundo. E lá nos Emirados Árabes nós temos o petróleo, né? Então, fica fácil de entender porque esses portos aí são os principais portos em uso de containers, porque eles espalham as suas mercadorias para o mundo inteiro, né? E aí nós temos os nossos famosos containers aí, que todo mundo já viu em algum lugar, né? A utilização crescente de containers exige a modernização das instalações portuárias, aí aqui no Brasil ou em alguns outros lugares vira um problema, né? Como ampliação dos pátios para armazenamento e adaptações mecânicas para operação de carga e descarga das caixas. Ou seja, não é qualquer porto que pode utilizar container, ele tem que ter uma estrutura. Podemos ver que eu mostrei ali, estou mostrando ali, como coloca-se um container em cima de outro container, né? É necessário uma estrutura, uma máquina, e essa máquina aí, obviamente, não é barata. Portos brasileiros, problemas e soluções. Então, vamos começar aí pelos problemas. Aí, dificuldade de acesso aos terminais de carga, responsável pelos atrasos na entrega, aumento dos preços e prejuízos das empresas envolvidas nas operações. Muitas vezes o pessoal culpa só o correio, mas a culpa também não é só do correio, a culpa também é de toda a estrutura do sistema modal utilizado. No nosso caso aqui que a gente está falando dos portos, né? Congestionamento em rodovias que levam aos portos. Ou seja, as rodovias mal estruturadas, não consegue nem chegar aos portos o material. Aqui nós temos os 10 maiores portos do Brasil, o Porto de Santos, ali está em valores movimentados, né, 63,8 bilhões, não é pouca coisa, né? Porto de Vitória, Porto de Itaguaí, Porto de Paranaguá,
Porto de São Luís, Porto do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, divisa com Torres, né? Porto do Rio de Janeiro, Porto de Itajaí, Porto de Macaé, Porto de São Francisco do Sul. Então aí nós temos, olha só, observem que todos são bilhões de dólares. Nós não estamos falando de pouca coisa. Esse Porto de Santos aí, o mais famoso do Brasil, aqui o mais poderoso do Brasil, trabalha com 63,8 bilhões de dólares. E vocês podem notar ali, eu fiz questão de colocar que isso aqui são dados classificados, valores exportados em 2012, ou seja, 10 anos atrás. Imaginem o que é hoje, ok? Claro que com essa pandemia aí deu uma paradinha, né? Continuando nos nossos problemas, né? Falta de pátios para estacionamento de caminhões, planos de movimentação ineficientes, restrição para a navegação dos navios por conta da baixa profundidade. Olha só, meu, os caras constroem um porto e o porto tem baixa profundidade e não conseguem receber alguns tipos de navios. Imaginem, dá para chamar de burrice, não é? Entraves burocráticos, aquela papelada que está sempre atrapalhando todo mundo. De cada navio que embarca ou desembarca nos terminais do país, são exigidos em média 112 documentos, cara. Pensa bem, 112 documentos para cada. Não tem fundamento isso. A papelada reúne muitas vezes as mesmas informações distribuídas a diferentes órgãos de fiscalização que atuam nos portos em várias vias. Ou seja, todo mundo recebe a mesma papelada. Para que isso? Né? Embaraço na execução das obras, ou seja, tem obras paradas nos portos atrapalhando o andamento. Aqui agora vamos falar da tal da cabotagem. O que seria cabotagem? É a navegação realizada entre portos ou portos do território nacional, né? Utilizando a via marítima ou essa e as vias navegáveis interiores. Ou seja, cabotagem, pode ver aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui no sul, né, vem utilizando a nossa área oceânica aqui, porém, ela entra aqui na nossa Lagoa dos Patos, famosa, e através da Lagoa dos Patos entra para o estado. Já lá em cima, existem pontos aonde entra no Rio Amazonas, né, ó, lá, ó, entra no Rio Amazonas e vai até Manaus. Manaus, Zona Franca de Manaus. Então a gente sabe que os produtos que vão para Manaus muitas vezes vão, ou quase sempre vão via oceano. Via oceano. Se vamos mandar algo daqui de Porto Alegre para Manaus, com certeza ele vai via oceano. E vocês veem que tem pontos de ligação aqui. Nós podemos chegar a qualquer lugar do Brasil via oceano e através desses portos aqui. Observe que não são só aqueles portos que eu citei, são vários portos, ok? Eu citei antes ali só os mais movimentados. Então, isso é cabotagem, transporte através de portos ou pontos do território nacional. Quais são os pontos positivos aí da cabotagem? Maior eficiência energética, maior capacidade de transporte, maior vida útil da infraestrutura, maior vida útil dos equipamentos e veículos, maior segurança da carga, menor emissão de poluentes, menor número de acidentes, menor nível de avarias, menor custo operacional e menor impacto ambiental. Claro que nós estamos falando aqui de Brasil, né? Lembrando que nós falamos de algumas áreas aí do mundo onde ainda existem pirataria. Então, essa questão de segurança aí, em se falando desses caras aí, não. Se nós falarmos em cabotagem a nível mundial, o negócio já fica mais perigoso, né? E quais são os pontos negativos? Altas tarifas, ou seja, é muito caro. Grande nível de burocracia, como eu já falei ali, das papeladas ali entre portos, né? Carência de infraestrutura portuária, os portos são muito antigos,
baixa profundidade dos canais, onde um casco muito profundo não pode penetrar, né? Má qualidade dos acessos nos terminais portuários. Isso é incrível, né? Um dos melhores meios de transporte é pouco infraestruturado. É fantástico, né? Idade elevada da frota, ou seja, barcos, navios, fragatas, tudo isso muito velho e número limitado de embarcações, ou seja, é uma coisa show de bola, mas não investe nela, ela acaba ficando defasada. Soluções para destravar os obstáculos à cabotagem no Brasil. Coloquei algumas aqui só para nós termos uma ideia, né? Então, se o país estimulasse a construção naval no Brasil, investisse em obras de infraestrutura, logística, ou seja, acessos aos terminais portuários, obras de drenagem, revitalização dos equipamentos e da infraestrutura dos portos, aumento das áreas portuárias, construção de novos portos e criação de novas rotas, com certeza tudo melhoraria, né? Implantar a desburocratização das atividades de fiscalização de mercadorias e o aumento da eficiência dos serviços desenvolvidos neles, como a operação para movimentação e acondicionamento de cargas. Vocês observem aqui quanta carga é, esse mapinha do lado aqui, quanta carga é espalhada, né? É movimentada no nosso Brasil. Pode ver os quadradinhos ali, mas vamos só ler ali, ó. Açúcar, cacau, café, carne, cereais, fumo, madeira, produtos manufaturados, minérios, óleos vegetais, sal, soja, principais corredores de exportação do Mercosul. Já temos os outros aqui, né? Então, temos muita movimentação nos nossos portos e pouca construção de novos portos, pouca manutenção e muita burocratização. Esses são entraves. Meio de transporte aéreo, então, nosso principal aí, o avião. Temos aí o Airbus, transporte de passageiros. Esse nosso outro aqui na direita é o transporte de carga, né? E aqui os nossos aviões de guerra, os nossos aviões a jato, utilizados pela aeronáutica. Então temos aí os três, avião, né, transporte aéreo. Transporte aéreo no Brasil, vantagens, muito rápido, maior rapidez, né? Desvantagens, alto preço, maior emissão de gases do efeito estufa, poluição sonora, grandes espaços para a construção de aeroportos, não se constrói um aeroporto assim, um espacinho pequenininho, em função da pista, quanto maior o aeroporto, maior a pista, aliás, desculpa, quanto maior o avião, maior a pista, né, automaticamente maior o aeroporto também. No Brasil, o aumento da demanda da função da diminuição dos preços das passagens, que aconteceu, realmente as passagens aéreas baixaram muito, né? Porém, isso não foi acompanhado com a modernização dos aeroportos. E aí fica um ponto de interrogação, né? Colocaram um monte de gente para dentro dos aeroportos e os aeroportos não foram preparados para isso. Solução? Felizmente, a solução é aquela ali que vocês estão lendo, né? Seguindo então aqui, evolução dos propulsores. Quem são os propulsores? Aqueles caras que fazem o meio de transporte movimentar-se. O primeiro aí foi de propulsão humana, né? E agora nós já estamos falando de motores. Então, quais são as vantagens dessa evolução? Flexibilidade de itinerários e horários, tudo ficou mais rápido, elevada capacidade de carga, transporte de centenas de passageiros, ou seja, dá para carregar muita mercadoria, muito passageiro, antes não dava, né, quando era propulsão humana. Viagens mais rápidas, antes levava-se aí meses para fazer um transporte, por exemplo, daqui do Rio Grande do Sul até São Paulo, agora não, coisa rápida. Melhor conforto dos passageiros, isso aí nem se fala, né?
Segurança, qualquer tipo de carga pode ser levado, antes não poderia. Maior uma melhoria das infraestruturas em alguns lugares, é claro, como eu já falei, desenvolvimento econômico e social das regiões, tranquilo. E agora as desvantagens da evolução dos propulsores, você já deve imaginar. Impacto ambiental, né, poluição atmosférica, sonora, congestionamento de trânsito, sinistralidade, crescente dificuldade de estacionamento das áreas urbanas, com prejuízo de espaços de relação, aquele monte de carro, só nós pensarmos em São Paulo, assim, né? Ou, por exemplo, aqui em Porto Alegre, na hora do rush ali, na hora do pico, aquele monte de carro trancando as estradas, caminhões, ônibus, enfim. Maior dependência relativamente ao território, redução da ação polarizador dos centros urbanos de menor dimensão, ou seja, quanto menor é o centro urbano, mais veículos acabam existindo, né, e aí congestionamentos, congestionamentos e congestionamentos. Então aí nós temos as desvantagens da evolução dos propulsores. Quanto tempo faz que vocês não enxergam uma carroça dentro de uma cidade? Muito tempo, né? Isso por causa da evolução dos propulsores. Então agora vamos descobrir aí o que é intermodalidade e multimodalidade. Já falei que modos são esses meios de transportes, né? O modal. Então, obviamente, transporte intermodal e multimodal. O que é isso? Ocorre quando o transporte de cargas pode ser feito com a utilização de mais de um modal de transporte, ou seja, utiliza-se duas ou mais modalidades de transporte para transportar e entregar uma mercadoria desde o seu lugar de origem até o seu destino final. Tanto a intermodalidade como a multimodalidade diminuem os custos do transporte. Diferenças entre os dois modos aí. No transporte intermodal, verifica-se a emissão de documento individual para cada modal, ou seja, tu vai sair de carro, tu precisa de um documento. Se casualmente tu vai passar aquele material para um caminhão, tu precisa de um documento. Se vais passar aquele material do caminhão para um trem, tu precisa de um documento. Se vais passar do trem para um navio, tu precisa de um documento. Ou do trem para um avião, tu precisa de um documento. Ou seja, sabendo o problema? Também se verifica a divisão de responsabilidade entre os transportadores pela integralidade, segurança, trajeto e destino de tal carga. Isso aí que nós estamos falando é tanto indo como voltando, né? Ah, no caso da volta, quem é que entrega para nós aqui? O correio. No caso da ida, quem é que entrega para o pessoal lá? O correio. Então, vocês podem ver que o correio está nas duas pontas, né? É um meio de transporte que está nas duas pontas e totalmente burocratizado, né? O transporte, então, no transporte intermodal, nós temos a divisão de responsabilidade entre os transportadores, tá? E o transporte multimodal é aquele que utiliza duas ou mais modalidades de transporte, ou seja, até aí é a mesma coisa, é executado sobre a responsabilidade única de um operador de transporte multimodal, chamado OTM, Operador de Transporte Multimodal, e é regido por um único contrato. Ou seja, esse aí já é aquilo que a gente chamaria de mais fácil, né? Temos uma empresa que controla o transporte da mercadoria, todo o transporte da mercadoria. A mercadoria vai sair de tal lugar, da fábrica em tal lugar, de, de carro, por exemplo, vai chegar até o aeroporto, do aeroporto vai chegar até a cidade, da cidade vai chegar até o correio, do correio vai chegar na casa do Zezinho.
Tudo isso responsável por de responsabilidade de um único operador de transporte. Ok, essa aí já, já nos deixa com muito menos burocracia. Então, essas são as diferenças entre os dois modos aí, transporte intermodal e o multimodal, ok? E aí, gente, terminamos aí a nossa aula, né? Espero que tenham entendido. Eu voltei aí com a minha televisão, hein? Essa é a nossa aula, lembrando que temos um exercício hoje para fazer, como sempre, né? Temos o nosso PDF lá no nosso portal, desculpa, no nosso Moodle, estou sempre esquecendo aí, né? Estou sempre esquecendo, eu tiro o óculos para não dar reflexo. Então, espero que tenha ajudado, que tenha ficado mais simples aí de entender, porque às vezes a gente só lendo, não fica faltam algumas coisas, mas nós fazendo alguns comentários a respeito da leitura, fica muito mais fácil, né? Fazendo umas brincadeiras no meio do decorrer do vídeo, né? Então é isso, gente. Grande abraço, né? Até a próxima aula e fiquem com Deus. Cuidem-se. Fui!